Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Em Primeiro Plano. Meu nome é Adriano e eu dei uma pesquisada bem a fundo do game que eu aguardo muito, Indiana Jones e o Grande Círculo. Esse subtítulo foi traduzido de forma literal do inglês e ele fica meio engraçado, mas tem um motivo narrativo dele estar ali, tá? E não é do que vocês estão pensando não, hein? Bom, muitas das informações do game que eu vou passar aqui vem de um vídeo que a Machine Game disponibilizou, que ela fala das mecânicas e da história. Bom, já de cara o desenvolvedor ele fala que o game é em primeira pessoa para você se sentir o Indy, não para você controlar ele. De qualquer forma você vai controlar ele, mas eu sei que o sentimento é diferente. Que quando está em primeira pessoa, você se sente o protagonista que você está controlando. E isso eu acho bacana, mas também me preocupa um pouco. Mas nesse game aqui ele já me despreocupou de cara, porque a Machine Games ela fez os games do Wolfenstein. E muitos dos problemas dos games em primeira pessoa que eu não vejo nessa produtora, porque ela é muito boa. O problema que eu posso encontrar é que a produtora falou que quer que você se sinta o Indiana Jones. Então o que muita produtora faz, e eu acho que isso até é motivo para desleixo, eles pegam e fazem um protagonista mudo, protagonista que não fala nada. E uma câmera voadora também, você pega a câmera e vira para baixo e você não vê as pernas dele. E no caso dessa produtora, ela tem todo o cuidado de fazer esses detalhes que eu falei. Bota a câmera para baixo e vê as pernas dele, aperta um botão para fazer alguma animação, pegar um item com a mão, ele sobrevoa até você, não tem animação de pegar com a mão, mas essa produtora tem todo esse cuidado, então eu acho que isso aqui a produtora vai fazer muito bem, porque esses vídeos disponibilizados já mostram isso, então não tem muita preocupação para mim nesses detalhes. O Indiana Jones ele fala e tal. Eu não vejo problema em games em primeira pessoa que o protagonista é mudo. Eu joguei bastante um game lá do primeiro Xbox e do PlayStation 2 que se chama Dark Watch, que é um game que você enfrenta vampiros e tal, e o protagonista ele é mudo, ele não fala nenhuma palavra durante o game inteiro. Eles ficam conversando com você, mas ele não responde. E isso traz uma sensação meio estranha em games que são narrativos, não em todos, tá? Porque também tem um game do Doom, é outro exemplo disso, em que o protagonista é mudo. Mas quem quer saber de história do game, né? Tem um pano de fundo ali e é isso, você quer jogar e dar tiro pra tudo que é lado nesse tipo de game. Mas como aqui é o game do Indiana Jones, já foi revelado que o game se passa entre o primeiro filme, que são Os Caçadores da Arca Perdida, e o terceiro filme, que é A Última Cruzada. Então, já dá pra ver que esse game não é a mesma proposta que esses que eu falei aqui. O game ele é narrativo, ele quer contar uma história. Os games do Wolfenstein é a mesma pegada, então por isso que eu digo, essa produtora, a Machine Games, a marca do Indiana Jones está muito bem servida na mão deles. Eu acho isso muito bom, porque é adaptado de um filme, então a proposta tem que ser um game cinematográfico. E assim, o que tem muita gente reclamando, e eu não concordo com isso, tá? Mas claro que gosto é gosto, cada um tem o seu. As reclamações das pessoas são, o game é em primeira pessoa. Mas assim, o que eu digo sobre isso? Não me incomoda nem um pouco. Porque o game, como eu disse, ele não é feito de forma desleixada, tem muitos games que são desleixados, eles fazem justamente em primeira pessoa para não precisar fazer um protagonista todo animado em captura de movimento, não precisar gastar todo esse tempo, fazer um protagonista que fala, fazer um protagonista que se movimenta bastante e tal. É muito mais fácil pegar, tirar esse protagonista da frente da tela e colocar em primeira pessoa e pronto, tu controla uma tela voadora. Mas esse game aqui não é isso, você controla uma câmera que, se olhar para baixo, tem perna, não é uma câmera voadora, e tem cenários muito bem detalhados. Esse detalhe me chamou bastante atenção. Todos os cenários do game são em alta resolução e muito detalhados. Eu achei tudo muito bonito, a ambientação está incrível e ela é bastante variada, mas eu já vou falar sobre isso. Um exemplo para vocês da câmera voadora que eu tinha falado é essa cena aqui que ele usa um chicote para pular de um lugar a outro. Colocando aqui bem devagar, dá para ver um pouco da perna dele, e tem essa outra cena no avião. Olha que bacana, ele pula de um avião para outro, então tem cenas de escala grandiosa e tal, bem parecida com Uncharted. Dá para ver as pernas dele, todos os detalhes do corpo dele pulando, então não é uma câmera que vai de um lugar a outro, que você sente como se tivesse alguém realmente pulando de um lado para outro.
Agora imagina todas essas cenas em terceira pessoa, como seria? Seria muito parecido com Uncharted e Tomb Raider. E tem muitos outros games que é de exploração e todos são em terceira pessoa. Então é bom ver por esse ângulo um pouco diferente. Eu acho que vai ficar bem interessante, não acho que o game vai ser prejudicado por essa função. Esse game trouxe uma mecânica nova para games que tem exploração de tumba e coisas assim. Então é sempre a mesma história, se vir alguma novidade o pessoal reclama. Se ficar na mesma o pessoal fala que está repetitivo. Então nunca dá para agradar todo mundo, mas esse caso de ser em primeira pessoa incomodou muita gente. No meu caso eu achei ótimo. Talvez eu que joguei os 4 Uncharted e mais a DLC e todos os games de Tomb Raider, eu queria alguma coisa numa perspectiva um pouco diferente. Mas talvez uma pessoa que não jogou muito game de exploração, prefere outro tipo de game, possa se incomodar um pouco. Mas eu que já joguei vários games assim, eu queria ver alguma coisa diferente mesmo e isso me agradou bastante. E pelo que eu vi aqui, esse game trouxe uma mecânica diferente em primeira pessoa, não falta de qualidade, porque isso aqui eu achei os cenários tudo muito bem feito e parece ter bastante variedade de mecânicas. Porque aqui em outra cena dá pra ver o Indy andando numas tumbas e dá pra ver alguns ratos. E eles são bem detalhados e tem uma movimentação bem fluida. Ou nessa outra cena que o Indy bota a mão num buraco e sai uma aranha de lá. Muito detalhada e bem feita, eu gostei bastante. E todo o cenário ao redor é em alta resolução. E essa outra cena na floresta dá pra ver também que tem libélulas voando, tem pássaros. E em uma outra cena aqui tem um cachorro. Eu tô achando tudo muito detalhado, o cenário bacana, tudo muito vivo. Os objetos que o Indy interage, todas as partes do cenário, tudo em 3D, mega detalhado. Agora, na parte do combate do jogo, essa que me surpreendeu bastante. Porque não é um game que você pega um revólver, uma metralhadora e começa a atirar em todo mundo e ponto final. Dá para variar bastante nos métodos de combate. Uma delas, por exemplo, é o stealth, que você pode usar o chicote para atrair os inimigos em outro lugar enquanto você se esconde. Ou dá para pegar um martelo numa outra cena para você chegar atrás do inimigo bem quieto e bater na cabeça dele para ele desmaiar. Outra cena bem bacana é que o Indy está andando por cima de um telhado e os inimigos estão por baixo, então dá pra ver que o stealth é bem presente no jogo e parece que dá pra usar a qualquer hora. E aí quando entra a luta corpo a corpo, você pode usar o chicote para desarmar, atordoar ou puxar o inimigo. Ou pode usar as armas brancas. Na demonstração deu pra ver que deu pra usar o martelo e o mapa, mas com certeza durante o game vai ter mais. Então não é um game de FPS como muitos podem estar esperando. E na indústria de hoje é bom ter essa variedade. Então não vai ser um game bem ao estilo Wolfenstein, mas tem algumas mecânicas emprestadas. E na minha opinião, o Wolfenstein 2 foi um dos melhores FPS que eu joguei até hoje. É um game muito bem feito, por isso que a minha expectativa para esse Indiana Jones é bem alta. Se a Bethesda não tivesse sido comprada, eu teria ainda mais fé nesse game, porque a política da Microsoft agora é ficar pegando games AA e ficar colocando no catálogo da Game Pass. Mas mesmo assim a minha expectativa é alta, porque esse game já estava bastante avançada quando ela foi comprada. Como eu tinha falado, os momentos de parkour do game, dá pra ver todos os movimentos da perna dele, todo o movimento dele pulando, não é simplesmente uma câmera pulando, mas também tem momentos de parkour, que eu disse, que o Indiana Jones pega o chicote para deslizar num cabo, ou tem outra cena que ele começa a escalar alguma parede com o chicote dele, o game muda para terceira pessoa. Bastante interessante, porque de vez em quando o game varia para você ver o Indiana Jones descosta. Aí tem muita gente que reclama também, mas por que o game mudou para terceira pessoa? Ele é em primeira ou terceira? Parece que não se decide. Olha, trouxe uma coisa diferente, para que reclamar, né? Como eu disse, o que as pessoas estão reclamando não é a falta de qualidade, é as mecânicas do game, mas eu acredito que quando lançar elas vão ser muito boas. Outra coisa que eu preciso falar do Wolfenstein também é que ele tinha umas mecânicas muito legais no jogo, como por exemplo o cover. Você se escondia atrás de um lugar e apertava um botão, e nesse botão o personagem ficava preso e dava para ver através das paredes. E isso era muito legal. Essa mecânica pode ser implementada no game do Indiana Jones. Imagina que legal seria, porque o game já tem bastante stealth. Eu já cheguei a ver pessoas reclamando que estão receosas com outro detalhe. É que o game, já que ele vai apostar bastante em combates corpo a corpo e parkour, pode não ficar muito legal em primeira pessoa. E eu admito que quando eu vi a primeira vez o trailer do game, eu fiquei com um pouco de receio com isso também. Mas pensando melhor, games em primeira pessoa pode fazer muitas coisas, não só games de tiro. Então, se você jogou Condemned, um game que você praticamente tinha que ficar dando soco o game todo,
e a parte de combate era muito bem feita. Você pegava canos ou dava soco no punho mesmo. E dava para sentir bastante a pressão do soco pegando na cara do inimigo e tal. Parecia até um The Last of Us em primeira pessoa, com mecânicas de combate muito bem feitas. O Indiana Jones pode pegar uma inspiração desse game. E o parkour, entre aspas, né? Com certeza muita gente conhece o game Mirror's Edge, que era um game de parkour incrível, poucos conseguiram fazer tão bem feito como ele, e ele era em primeira pessoa. Então eu acho que o pessoal que está com receio de tudo isso deve esperar o game lançar. Agora, uma coisa que eu não achei tão polida e bem feita no que foi mostrado até então é a caracterização dos personagens. O rosto deles não são muito realista, o olhar e tudo mais. Mas isso já era no Wolfenstein. E para mim aquele game é um dos meus favoritos em primeira pessoa. Ele não atrapalhou a minha experiência pelos personagens humanos não serem tão detalhados assim. Então eu acredito que a Machine Games vai fazer um bom trabalho nesse game, né? Em todas as partes, para compensar esse pequeno deslize. Eu nem vou chamar de deslize, parece mais uma característica deles. E durante uma curta cena mostra o Dr. Marcus Brody. E eu achei muito bacana ele estar no game, porque ele tem bastante participação nos filmes e é bacana ver ele sendo mostrado no game também, referenciado, e ele parece ajudar o Indy em algumas cenas. Eu fiquei bastante feliz por ele ter aparecido. E Indiana Jones eu jogo já há bastante tempo. Eu joguei no Super Nintendo uma versão que era de lado, que não era o melhor game do mundo, mas eu consegui me divertir bastante. O que eu zerei umas 2 vezes foi o Imperial's Tomb, um jogo do PS2 e o primeiro Xbox, que foi muito bacana. Eu joguei demais, a parte de combate de soco tinha bastante naquele game. Eu até cheguei a lembrar algumas partes desse, mas aquele lá era em terceira pessoa. Agora, esse game aqui parece que ele está sendo muito mais bem feito do que aquele. Aquele foi lançado em 2003, já tinha bastante detalhes no indie, e eu achava aquele game fantástico, eu joguei ele demais. Sem falar os games do Lego, que eu joguei bastante e são os que fizeram mais sucesso. E nesse game vai ter passagens engraçadas, porque mostra também um personagem deixando o vaso cair e o Indiana Jones questionando. A Machine Games tem experiência nisso, porque no Wolfenstein também vira e mexe e aparece alguma cena engraçada. E a essência do Indiana Jones é ter comédia também. Se você viu o terceiro filme, que é A Última Cruzada, tem comédia toda hora e você realmente ri, é muito engraçado. Como eu disse antes que esse game não é uma câmera voadora, olha essa animação do Indy colocando a tocha até o petróleo para pegar fogo. É toda uma animação muito bem feita. E todo o detalhe do fogo é muito realista. Uma das desenvolvedoras disse que durante o combate, o Indy vai machucar o punho e vai começar a sangrar. Um detalhe bastante realista que também tinha nesse game que eu falei do Condemned. Outro desenvolvedor fala que o game se inicia num colégio Marshall com Indiana Jones dormindo depois de tanta pesquisa e ele acorda com um barulho de arrombamento. Ele vai investigar e olha esse cenário que realista. Olha essa ambientação da janela quebrada, chuva entrando durante a noite, muito bacana. O game vai ter bastante variedade de cenários. E ele encontra um gigante lá que saqueou um objeto que não tem muita importância. Mas o Indiana Jones fica bastante curioso, por que esse gigante está roubando esse objeto? E aí Indy vai até o Vaticano seguir os passos para ver aonde leva isso tudo. E quando ele se vê, ele não pode mais voltar atrás, porque tem uma grande conspiração no meio disso tudo. E os cenários do Vaticano também é incrivelmente detalhado. De novo, olha essa animação do vinho escorrendo. A animação de água é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas olha todo o cuidado da desenvolvedora com isso. Outra coisa que os desenvolvedores falaram é da música original. Ela vai ser mantida, vai tocar durante o game, vai ser muito bacana, porque é uma das músicas mais icônicas da história. Quando você ouve ela, já associa com a aventura, porque ela é muito divertida e ela emociona. E a Machine Games está conseguindo capturar todo o espírito dos filmes, porque também vai ter uma personagem feminina, porque praticamente todos os filmes têm. Ela vai se chamar Gina e ela é uma jornalista investigativa. E ela vai querer descobrir também toda essa conspiração e o que está por trás disso. Ela parece ser bem carismática e parece que vai ajudar você bastante durante a aventura. E já divulgaram alguns detalhes do vilão do game. Ele vai ser muito perigoso, ele se chama Emir Voss.
Ele é manipulador e inteligente. Ele não parece ser muito bom nos combates, mas ele vai tentar manipular Indy várias vezes. E um detalhe que foi revelado, que é muito importante passar aqui, é que vai ter bastante tumbas e enigmas para resolver. Vai ter armadilhas que são mortais, mas muito delas vai estar escondidas no cenário, e você vai ter que resolver, muito parecido com as tumbas de Tomb Raider. Então isso é muito bacana, porque você pode estar explorando o cenário e você vê uma tumba e ela é opcional. Agora, se você quiser fazer 100% do game, você vai lá e resolve. Mas você não é obrigado a resolvê-la na sua campanha, se você não quiser. E essa informação é bem importante. Juntando com a outra informação que o game vai ter stealth, dá pra ver que esse game não vai ser muito linear. Vai ter cenários abertos e você resolve como enfrentar os inimigos. Ou vai ter uma tumba e se você não quiser fazê-la, você não faz. E muitos games são criticados por serem lineares, mas esse não vai ser o problema desse game. E então parece que vai ter um fator replay bem grande também. Falando desses cenários todos diversificados no game, vai passar pelo Vaticano, Tailândia, Himalaia e Egito. Então durante o game vai ter deserto, neve, cidades e florestas. Então vai ter bastante variedade para você não ficar enjoado. Pode fugir dos seus problemas, Indiana. Tem certeza? Se você desenhar uma linha, passando por esses locais ancestrais no mundo, terá um círculo perfeitamente alinhado. Você sabe quantos anos isso tinha? E uma notícia muito boa é que o desenvolvedor garante que o game vai ser lançado em 2024. E ele vai sair para Xbox Series S e X e para o PC. Ele não foi confirmado oficialmente para o PlayStation, mas pode ser futuramente que ele lance ainda. Então seria isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho. Até a próxima e tchau!